Graça e paz, queridos, Shalom, pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto No Caminho. A nossa plataforma, queridos, é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, é uma escola de discípulos. E o nosso chamado é trazer ensinamentos, é pregarmos a verdade da palavra de Deus. E eu creio, queridos, na Bíblia como sendo a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer assim que a vida eterna consiste em que a gente conheça a Deus como o único Senhor e conheça a Jesus, a quem o Pai enviou. Nisso consiste a vida eterna. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Eu creio, queridos, que o intuito do Evangelho é que nós conheçamos a Deus na perspectiva exata de quem Ele é, tanto Deus Pai, Filho, quanto Deus Espírito Santo, e não na imagem ou na expectativa que nós temos acerca dele. Eu vejo muitas pessoas frustradas porque fazem uma imagem acerca de Deus que não é quem verdadeiramente Deus é. E aí, então, quando Deus não responde às suas expectativas, essas pessoas se frustram, se afastam de Deus e se afastam completamente, vão para tão longe, mas tão longe, que fica quase impossível voltar, queridos. Um dos grandes questionamentos, por exemplo, que me trazem é: Deus não é bom, pastora Ana? Sim, Deus é bom. Então, como pode um Deus bom colocar pessoas no inferno? E é acerca desse assunto que eu quero falar com você. Amados, a palavra de Deus diz que Deus criou Adão não para ser o jardineiro do jardim. Quando ele criou o homem, a raça humana, homem e mulher os criou, ele criou para serem seus filhos, para andarem na sua presença, para manifestarem na terra a sua vontade, assim como a vontade dele é feita no céu, para serem seus representantes aqui na terra, para terem autoridade, para terem comunhão com Deus, para andarem na sua presença. Mas a palavra vai dizer que através de Adão o pecado entrou no mundo, quando aquele casal foi tentado lá no Jardim do Éden e caiu na tentação. Ali o pecado entrou no mundo. E por conta disso, queridos, assim como Adão pecou, todos pecaram. O livro de Romanos, capítulo 6, vai dizer que não há um justo sequer, mas que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Vai dizer também que o salário do pecado é a morte. Veja que morte, querido, não é deixar de existir, mas a morte consiste na separação de Deus. Se você me perguntar, pastor, existe vida após a morte? Eu vou te responder, querido, existe vida. Ou a gente vive aqui e eternamente, ou a gente não tem vida, apenas existência, e existência eterna, vamos dizer assim. Porque todos nós que nascemos, Deus ele plantou a eternidade nos nossos corações. E nós vamos viver eternamente na presença de Deus, ou nós vamos existir eternamente afastados de Deus. E isso é um inferno, né? Isso é um verdadeiro inferno. Não tem nada pior do que uma existência longe do nosso paizinho, aquele que nos criou. Então, amados, a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Vai dizer que aqueles que fazem a vontade do diabo são filhos do diabo. Vão dizer que esses estão condenados à morte e ao inferno, lago de fogo e enxofre. A palavra de Deus vai dizer. Mas no mesmo versículo que diz que o salário do pecado é a morte, diz também, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a pergunta é, pastora, Deus é bom? Sim, Deus é bom, totalmente bom, completamente bom. Nele não há nada que não seja reto, nele não há nada que não seja justo, nele não há nada que não seja bom. E como pode, pastor, um Deus bom lançar os homens no inferno? Não, querido. Deus, ele não nos lança no inferno. Deus, ele é tão bom
que ele nos tirou de lá, através do sacrifício do seu Filho. João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, o unigênito do Pai, o único da espécie, o único Filho de Deus, ele entregou para morrer em uma cruz, para que nós não venhamos perecer. E em Romanos 8, ele vai dizer que em Jesus agora, Jesus deixou de ser o unigênito e se tornou o primogênito, seguido de muitos irmãos, que somos nós. Então, através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, voltamos a ser os filhos de Deus, ao qual nós somos criados para ser desde antes da fundação do mundo. Verdade é, queridos, que assim como Adão, nós pecamos. E Deus tinha uma cédula, um escrito de dívida que era contra nós, que na verdade era o nosso atestado de óbito. Então Deus enviou Jesus para morrer por mim e por você, a fim de satisfazer a sua própria justiça. E no dia em que nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Deus pegou aquele escrito de dívida, aquele atestado de óbito e cravou naquela cruz, salpicada pelo precioso sangue do seu próprio Filho. E aquele sangue apagou o meu nome e apagou o seu nome daquele escrito de dívida, daquele atestado de óbito. E agora o nosso nome não está escrito em nenhum outro lugar mais, a não ser no livro da vida do Cordeiro e nas palmas das mãos do nosso Pai. Hoje nós vencemos a morte, hoje nós vencemos o inferno. E o dia que nós morrermos fisicamente, se Jesus não voltar na nossa geração e não nos arrebatar, nós vamos passar da morte para a vida e estaremos mais vivos do que nunca na presença do nosso Deus. Por isso, eu tenho a alegria e o prazer de hoje, na presença de vocês, exaltar o nome do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificar o nome dele, porque eu era digna do inferno, mas o meu paizinho me amou tanto que ele me tirou de lá. Essa é a verdade. Eu espero ter sido clara com você, ter ensinado você. Se você ainda tem alguma dúvida acerca disso, deixe o seu comentário, a sua pergunta, a sua indagação. Esse canal é o canal de ensino ao corpo de Cristo. Nós estamos aqui para ensinar a verdade da palavra de Deus, a fim de que todos nós sejamos transformados pela sua palavra. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Que você seja canal de bênção para que outras pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Muito obrigado por isso. Se ainda não é inscrito aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. E até o nosso próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.